Sábado, 11 de abril de 2009. Ok, então é verdade. Eu posso viajar no tempo. Mas não é tão emocionante quanto parece. Não posso voltar no tempo e matar Hitler. Não posso ir pro futuro e ver quem vai vencer o campeonato de beisebol de 2038. Até agora, o máximo que eu já fiz foi voltar 6 horas no tempo. Coisa de super-herói, certo? Essa noite, finalmente contei a outra pessoa o meu segredo. Alguém cujo QI está anos-luz à frente do meu, por isso, teoricamente, ele pode ser capaz de me entender. Adam só insistiu para que eu documentasse tudo, para que fizesse um registro de praticamente todos os momentos daqui em diante. Na verdade, ele queria que eu registrasse os meus 18 anos de vida, mas eu disse para ele esquecer. Por enquanto. Embora eu tenha concordado com essa ideia do diário, isso não significa que ela me agrade. Não é como se o mundo fosse acabar porque eu posso saltar no tempo, ou como se fosse cumprir algum propósito maior, como salvar a raça humana da extinção. Mas como disse Adam, devo viajar no tempo por algum motivo, e cabe a nós descobrir o porquê. Jackson Mayer. Capítulo 1. Terça-feira, 4 de agosto de 2009. 12h15. Quantos minutos eu devo voltar? Perguntei a Adam. Mantínhamos uma boa distância entre nós e a longa fila de crianças que se amontoavam em volta das instalações dos ursos polares. 30 minutos? Adam sugeriu. Ei, me dá isso aqui! Holly agarrou o saquinho de balas que uma das crianças tinha surrupiado de um carrinho de bebê e me lançou um olhar exasperado. Seria muito bom se você vigiasse o seu grupo de crianças. Foi mal, Hall. Peguei Hunter no colo antes que seus impulsos cleptomaníacos piorassem. Segura essa mão aí, eu disse a ele. O garotinho deu um sorriso banguela e abriu as mãos gorduchas em frente ao meu rosto. Não tem nada. Então continue assim, tá bem? Ficar pegando as coisas dos outros. Coloquei-o de volta no chão e empurrei de leve na direção das outras crianças, que corriam na direção de uma larga faixa de grama reservada para os piqueniques dos campistas. Holly Flynn! Chamei, pegando a mão dela e entrelaçando seus dedos nos meus. Ela se virou para me olhar. Você tem um fraco pelo garotinho cleptomaníaco, não tem? Eu sorri e dei de ombros. Pode ser. Seu rosto relaxou e ela puxou a parte da frente da minha camiseta, fazendo-me aproximar antes de me beijar na bochecha. Então, o que vai ser essa noite? Tenho planos com essa loirinha linda. Só não consigo lembrar o que tinha planejado. É uma surpresa? Nada disso. Ela riu e balançou a cabeça. Não acredito que você esqueceu sua promessa de passar uma noite inteira comigo recitando Shakespeare. Em francês. De trás pra frente. Depois íamos assistir Titanic em um lugar chamado Notting Hill. Eu devia estar bêbado quando eu disse isso. Olhei por sobre o ombro de Holly antes de beijá-la rapidamente na boca. Mas vou concordar com Notting Hill. Ela revirou os olhos. Na verdade, a gente ia ver aquela banda com seus amigos. Lembra? Uma garotinha do grupo de Holly puxou o braço dela e apontou para o banheiro. Fui atrás dela para que pudéssemos discutir a minha incapacidade de fazer planos com 2 semanas de antecedência e me lembrar dele 2 semanas depois. Hey Jackson, vem cá! Chamou Adam, acenando com a cabeça na direção de uma árvore. Intervalo para planejamento preciso e exato de viagem no tempo. Você vai com a gente ver aquela banda hoje à noite? Perguntei a ele. O que eu queria saber mesmo era se ele se lembrava. Vejamos. Passar a noite toda com seus amigos do colegial, que, segundo eu vi, são uma versão da vida real de Gossip Girl? Sem mencionar o salário inteiro gasto com uma porçãozinha e algumas bebidas? Ele balançou a cabeça e sorriu. O que acha? Já entendi. Que tal irmos então a um lugar perto da casa de vocês, amanhã? Parece bom. Então tudo bem, vamos nessa.
Não consigo comer nada fedendo a camelo desse jeito. Então podemos fazer a experiência agora mesmo. Adam jogou o diário no meu colo e atirou a caneta em cima. Escreva aí o seu objetivo. Porque viajar no tempo sem um objetivo é simplesmente imprudência. Eu disse terminando a frase para ele e tentando não suspirar. A loja de lembranças está bem atrás de nós. Eu observei a loja durante a última hora e a mesma garota ficou no caixa o tempo todo. De olho na garota, hein? Adam revirou os olhos e tirou o cabelo preto da testa. Ok. Agora programe o seu cronômetro e depois volte 30 minutos no tempo. Vá à loja de lembranças e faça o que for preciso para que ela se lembre do seu nome. Isso se chama flertar? Eu disse baixinho para que ninguém escutasse. Depois me concentrei em fazer minhas anotações antes que Holly voltasse do banheiro. Objetivo: testar teoria com alguém que não tenha conhecimento do experimento. Teoria: acontecimentos e ocorrências, inclusive interação humana, durante a viagem ao tempo, não afetam o presente. Traduzindo, eu salto 30 minutos no tempo, passo uma cantada na garota da loja, volto pro presente, entro na loja de novo e vejo se ela me reconhece. Ela não vai me reconhecer. Mas Adam Silverman, primeiro lugar na Feira Nacional de Ciências de 2009 e futuro aluno do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, não confirmará essa conclusão até que eu tenha testado de todos os ângulos possíveis. Sinceramente, eu não me importo. Às vezes é divertido e até alguns meses atrás, apenas eu sabia do que era capaz de fazer. Agora que esse número dobrou, eu me sinto um pouquinho menos estranho. E um pouquinho menos solitário. Mas eu nunca tinha feito amizade com um gênio da ciência. Embora Adam seja mais do tipo hacker que invade sites do governo. O que é bem mais maneiro, na minha opinião. Você tem certeza que pode saltar exatos 30 minutos? Adam perguntou. Dei de ombros. Sim, provavelmente. Só não deixe de anotar o horário. Eu vou registrar os segundos que você vai ficar aqui, vegetando. Disse Adam, colocando o cronômetro na minha mão. É assim que eu fico quando salto no tempo? Quantos segundos acho que eu vou ficar vegetando? Perguntei. Acho que uma excursão de 20 minutos, voltando 30 minutos no passado, vai deixá-lo catatônico no presente durante uns 2 segundos. Onde eu estava 30 minutos atrás para que não dê de cara comigo mesmo? Adam ligou e desligou o cronômetro umas 10 vezes antes de me responder. Esse cara é totalmente obsessivo-compulsivo. Você estava lá dentro, olhando os pinguins. Tudo bem, vou tentar não acabar lá dentro. Nós dois sabemos que você pode escolher sua localização se realmente se concentrar. Por isso, não me venha com essa história de não sei onde vou acabar, zombou Adam. Talvez ele estivesse certo, mas é duro não pensar em nada além de um único lugar. Basta pensar por meio segundo em outro que não seja o lugar planejado e acabo indo parar lá. Ah, sim, claro. Então vá você. Você acha assim tão fácil? Bem que eu gostaria. Eu entendo porque alguém como Adam é tão fascinado pelo que eu faço. Mas não encaro a capacidade de viajar no tempo exatamente como um superpoder. Só uma espécie de aberração da natureza. Uma aberração assustadora, a propósito. Olhei o relógio. 12h25. Então fechei os olhos e me concentrei 30 minutos no passado. E no ponto exato em que queria estar. Embora eu, na verdade, não tivesse a mínima ideia de como fazer isso. A primeira vez que saltei no tempo tinha sido 8 meses antes, durante o meu primeiro semestre da faculdade. Eu estava sentado na carteira no meio da aula de poesia francesa. Cochilei por alguns minutos e acordei com uma brisa fria e uma porta batendo na minha cara. Eu estava na frente do meu dormitório. Antes que tivesse chance de entrar em pânico, já estava dando de volta à sala de aula. Aí entrei em pânico. Agora é divertido na maioria das vezes, embora eu ainda não faça ideia do dia ou do tempo para o qual eu saltei aquela primeira vez. Desde os primeiros registros até hoje, minhas viagens progrediram de 6 para 48 horas no passado. Saltar para o futuro ainda não consigo, mas não vou parar de tentar. A sensação conhecida de me partir ao meio toma conta de mim. Eu seguro a respiração e espero que passe. Nunca é agradável, mas a gente acaba se acostumando.
Capítulo 2. Terça-feira, 4 de agosto de 2009, 11h57. Quando abri os olhos novamente, Adam tinha sumido, assim como o restante das crianças e os meus colegas de trabalho. A horrível sensação de ser dividido ao meio tinha passado e sido substituída pela leveza que eu sempre sentia durante um salto no tempo, como se eu pudesse correr quilômetros sem sentir nenhuma dorzinha nas pernas. Olhei em volta. Estava com sorte. Todo mundo parecia ocupado demais, admirando os animais para reparar em mim, materializando-me do nada. Felizmente, até hoje não tive que explicar isso a ninguém. Apertei o botão para disparar o cronômetro e olhei para o grande relógio sobre a entrada do zoológico. 11h57. Quase no alvo. Andei na direção da loja e entrei. A garota do caixa parecia ter a minha idade. Talvez um pouquinho mais velha. Estava com os cotovelos no balcão e a cabeça apoiada nas mãos, olhando a parede. Sempre que fazíamos esses pequenos experimentos, eu tinha que me lembrar constantemente de um fato muito importante. Quando se trata de viagem no tempo, Hollywood entendeu tudo errado. Tô falando sério. Aqui vai a parte mais estranha dessa história. A garota do outro lado do balcão poderia me dar um soco no nariz, talvez até quebrá-lo. E quando eu saltasse pro presente, meu nariz estaria roxo ou dolorido, mas não quebrado. A razão de ele não estar quebrado é uma outra história, totalmente diferente e inexplicável. Mas a questão é, eu vou me lembrar de ter levado um soco. Se eu quebrar o nariz dela, então, quando eu voltar pro presente, ela estará intacta e não se lembrará de coisa alguma. Evidentemente, eu deveria provar essa teoria exatamente agora, mais uma vez. Bem, exceto pela parte de dar um soco nela. De qualquer maneira, o resultado seria o mesmo. Oi? Cumprimentei-a. Você tem filtro solar? Ela nem fez contato visual comigo. Só apontou para a parede à esquerda. Eu fui até lá, peguei 4 frascos diferentes e depois voltei para o balcão. Então, você estuda na New York University ou na... Sabe que pode comprar esses mesmos filtros em qualquer outro lugar por, tipo, a metade do preço, né? Obrigado pela dica, mas estou precisando deles agora. Eu me curvei sobre o balcão bem na frente dela. Ela endireitou as costas e começou a passar minha compra na registradora. 4 frascos? Sério? Tudo bem. Era um pouco demais só pra cantar uma garota. Ok. Vou levar um só. Aposto que você não ganha comissão. Você é monitor do acampamento? Ela perguntou de um jeito desdenhoso, olhando minha camiseta verde do uniforme. Sou? A garota deu uma risadinha abafada e pegou o cartão de crédito da minha mão. Você não se lembra mesmo de mim? Eu tive que fazer uma pausa para processar as palavras dela. Karen, eu me sentei atrás de você na aula de economia durante todo o semestre. O professor Larson o chamava de desajustado e dizia que você precisava começar a entender um pouco melhor como é que é a realidade financeira de um aluno universitário. Ela revirou os olhos para mim. É por isso que você arranjou um emprego? Não, era a mais pura verdade. Eu não tinha salário, era voluntário, mas não ia dizer isso a ela. Ela obviamente já tinha uma opinião formada sobre a minha pessoa. Bem, foi bom te ver, Karen. Até mais, ela murmurou. Saí da loja rapidamente. Saltar para o presente não exigia o mesmo nível de concentração, principalmente porque eu sempre tinha que voltar ao presente antes de poder fazer outro salto no tempo. Adam chamava o presente de minha base principal, como no beisebol. Ele é mestre na arte de simplificar as coisas para que eu entenda, e as analogias com o beisebol são as minhas favoritas. Com um pouco de sorte, eu não voltaria do meu estado catatônico com um bando de estranhos me encarando. Capítulo 3. Terça-feira, 4 de agosto de 2009. 12h25. Quando abri os olhos outra vez, Adam estava inclinado sobre mim, me olhando. Jackson? Cara, você precisa de uma bala de menta. Murmurei empurrando para o lado. Você ficou como um zumbi por 1,8 segundo. Eu estava quase certo. Muito em breve terei dados suficientes para fazer cálculos exatos.
Você não sofreu nada dessa vez, não é? Não. Eu sabia muito bem porque ele estava me perguntando. Na semana anterior, saltei 2 horas no tempo. Perdi a concentração e, em vez de aparecer dentro do meu apartamento, fui parar no meio da rua. Um caminhão me acertou em cheio na perna. Quando eu voltei para minha base principal, senti uma pontada forte na coxa e depois a dor sumiu. Aquele caminhão devia ter estraçalhado minha perna, mas só um leve hematoma apareceu e nada mais. Eu fiquei ali em pé, batendo a mão na parte de trás da calça para tirar o pó. Aparentemente fazíamos uma matéria juntos. Expliquei para o Adam. Mas acho que agora ela deve estar meio brava comigo porque não a reconheci. Quer dizer, no passado. Você sabe o que eu quero dizer. Então, se a teoria estiver errada e eu, de fato, mudar alguma coisa, ela não vai gostar muito de me ver novamente. Vamos descobrir. Adam acenou para Holly. Ei, Hall! Já estamos de volta! Eu peguei Hunter, que estava saindo lentamente do gramado e andando na direção de uma pilha de mochilas abandonadas, sem dúvida em busca de alguma moeda escondida nos bolsos. Vem cá, vem fazer compras conosco, Tampinha. Nós 3 atravessamos a porta da loja quando a balconista despejava uma caixa de chaveiros num recipiente de plástico. Parei e olhei para ela, me fazendo de desentendido. Você não está na minha classe de economia? Os olhos dela se iluminaram e ela sorriu um pouco. Estou. Do professor Larson. Ding, ding. 2 pontos para Jackson Mayer. Ela não se lembrava de que estava brava comigo. Justamente como eu disse. Nada mudou em resultado do meu salto de 30 minutos ao passado. Karen, certo? Perguntei. Ela levantou as sobrancelhas. E você é Jackson, que faz poesia francesa, certo? Adam resmungou e me empurrou ao passar. Aqui não tem nada que eu quero. Vamos embora. Ignorei Adam e coloquei Hunter sentado no balcão. Literatura inglesa também. Tenho 2 básicas. Embora minhas pequenas excursões no passado não mudem nada na minha base principal, elas me dão algumas vantagens, como informações extras. Por isso, a meu ver, teoricamente, a viagem no tempo na verdade causa sim mudanças. Ela causa mudanças em mim. Adam, Hunter e eu saímos da loja e paramos do lado de fora, ao dar de cara com Holly. Ela tinha um monte de lixo nas mãos e jogava num latão do lado de fora da loja. Eu peguei a mão dela e puxei-a para baixo de uma árvore, que nos manteria fora da visão de todos. Adam tem uma queda pela garota da loja. Eu estava tentando ajudá-lo. Holly riu, e eu a empurrei com o dedo até que encostasse na árvore. Hunter roubou alguma coisa? Ela murmurou, mas meus lábios já cobriram os dela, impedindo que falasse claramente. Não que eu saiba. Eu a beijei de novo e senti um pingo na minha bochecha. Nós nos separamos e olhamos para cima, justamente quando o céu parecia se abrir e começou um temporal. Droga! Pensei que faria tempo bom o dia inteiro, reclamou Holly. Saímos debaixo da nossa árvore e corremos para o gramado, onde Adam e os outros monitores já estavam organizando a fila de crianças. Alguns pequenos gritavam quando ouviram o estrondo alto de um trovão através do zoológico. Estamos indo para o ônibus? Perguntei a Adam. Estamos! Ele gritou de volta, tentando se fazer ouvir durante o barulho da tempestade repentina. As crianças começaram a correr em zigue-zague, protegendo a cabeça com a mochila. Holly e Adam corriam na frente da fila, e eu fiquei por último para apressar os retardatários, enquanto trotávamos rumo à saída. Por sorte, o ônibus estava estacionado bem na frente da entrada. A essa altura, minhas roupas e meu tênis já estavam completamente encharcados. Justo quando eu ergui a última criança e depositei nos degraus do ônibus, vi uma garotinha de cabelo ruivo, de uns 10 ou 11 anos de idade, parada do lado de fora, sozinha. Ela estava de costas para mim, e tudo que eu podia ver era o cabelo dela e a calça jeans sob a camiseta de mangas compridas. A água pingava na sua longa trança. Senti o coração martelando nos ouvidos enquanto as teorias davam voltas na minha cabeça. Não podia ser ela. Mas e se fosse? Andei na direção da garota e ouvi Holly gritar através da chuva. Jackson, aonde você vai? Aquela garota não está conosco, gritou Adam. Anda, vamos nessa. Meus passos ficaram mais longos e rápidos, até eu finalmente chegar onde ele estava. Bati no ombro dela e a garota se virou instantaneamente. Os olhos se arregalaram por um segundo, e depois sua expressão se suavizou num sorriso. Se por acaso fosse ela, será que me reconheceria? A chuva golpeava o piso do asfalto e um raio iluminou o céu agora escuro. Jackson! Gritou Holly outra vez.
Meu coração ficou apertado. Os olhos da garotinha eram azuis, não verdes. Foi um alívio e ao mesmo tempo uma grande decepção. Desculpe, eu pensei que fosse outra pessoa. Virei as costas e corri de volta para o ônibus. Dezenas de cabecinhas me observavam da janela. Galguei os degraus e sacudi as gotas de chuva do cabelo. Todos os olhos tinham se transferido da janela para mim. Agora em pé, no meio do corredor do ônibus. O olhar de Holly se fixou em mim por um segundo. Mas passei por ela e deslizei para o assento ao lado do Adam. Senti uma pontada de culpa quando Holly se sentou sozinha numa poltrona vazia, sem fazer nenhuma pergunta. E eu sabia que ela queria fazer. Do jeito como todo mundo estava me olhando, deveria ter sido uma cena e tanto. Por que você foi atrás daquela menina? Perguntou Adam. Eu tive que desviar o olhar. Por nada, ela só se parecia com alguém. Alarme falso, nada demais. Adam chegou mais perto e falou outra vez depois de um minuto de silêncio. Ela se parecia com Courtney, não é? Eu suspirei, mas por fim assenti com a cabeça. É idiotice, eu sei. Não é idiotice. Acontece com as pessoas o tempo todo. Ele sorveu uma golfada rápida de ar antes de sussurrar. Ei, você não acha que... é uma teoria interessante, mas haveria muitos problemas logísticos. Esqueça. Eu disse antes que ele começasse a me encher de perguntas. Por favor. Não havia escapatória. Minha irmã gêmea estava morta. Já tinham se passado 4 anos e aquilo me assombrava. Ela ainda me assombrava, principalmente porque me fazia muita falta. Quando estávamos enfileirados para sair do ônibus, Holly esperou por mim e bloqueou minha passagem. Tudo bem com você? Eu a olhei nos olhos, cheios de preocupação, depois dei de ombros. Tudo? Por quê? Sua expressão desmoronou um pouco e ela se virou de costas para mim. Nada, deixa pra lá. Tenho que admitir, eu me saio muito mal com essa coisa de ser pessoal, de ter uma namorada. Holly nunca chegou a dizer isso, mas eu sabia o que ela pensava. Tirei dos ombros dela a mochila encharcada e atirei-a sobre as minhas costas. Então, você não quer dar uma passada em casa? Talvez se secar antes de irmos a algum lugar? Ela saltou o último degrau e subiu na calçada antes de olhar para mim e sorrir. Claro. Envolvi com a mão seu rabo de cavalo loiro e espremi a água dos seus cabelos. Acho que você vai precisar de um secador. Ela colocou as mãos no meu rosto, os olhos azuis claros ficando sérios, como os de Adam alguns minutos antes. Tem certeza que está tudo bem? O que você estava fazendo? Só sou meio esquisito às vezes. Só isso. Forcei um sorriso e virei os ombros dela na direção da porta da ACM, para que pudéssemos sair da chuva. Capítulo 4. Sexta-feira, 29 de outubro de 2009, 18 horas. Essa noite, eu e meu parceiro vamos colocar em prática um plano que estamos bolando faz um tempo. Roubar os registros médicos do consultório do Dr. Melvin. Adam está convencido de que podemos descobrir algo nesses registros. Que explique porque eu sou uma aberração da natureza, mas... sério, será que ele acha que vai estar escrito do lado de fora do meu arquivo? Viajante no tempo pirado? Passei os últimos 2 dias observando os horários confusos e extremamente inconstantes do Dr. Melvin. Basicamente, ele trabalha o tempo todo, com exceção de 2 noites atrás. Este experimento envolve um salto de 2 dias no tempo, meu atual recorde, e algumas manobras muito científicas e tortuosas. Adam está montando do Meet agora, e está provavelmente arrancando os cabelos, tentando pensar em todas as fórmulas de antemão. Eu fiz minha parte, tomando nota do meu objetivo, e agora só tenho que refazer meus planos com Holly. As idas de Adam à minha casa têm sido tão de última hora desde que as aulas começaram, que eu vivo cancelando meus encontros com Holly. Mas ela também vive ocupada com suas aulas e uma espécie de grupo de dança. Provavelmente vai ficar aliviada. Além disso, ainda posso levá-la para jantar. Só não vai dar para ir ao cinema. Falando em jantar, já tô 15 minutos atrasado. Continuo os registros mais tarde. 29 de outubro de 2009, 21h30. Admito, talvez Holly não tenha encarado a mudança de planos tão numa boa quanto pensei.
Anda, Holly. Abre a porta. Duas garotas passaram de roupão de banho dando risadinhas. Eu me virei para Lídia. Ela não quer ver você, a garota zombou. É justamente por causa disso que não quero homem nenhum na minha vida. Faz quase um mês que digo a Holly que ela precisa fazer o mesmo. Tive que lutar contra o ímpeto de mandar a colega de quarto eternamente furiosa de Holly calar a boca. Os braços dela estavam abertos em frente à porta, bloqueando a minha passagem, como se eu pudesse tentar derrubá-la ou coisa assim. Lídia, você não tem uma reunião do fã-clube da Sylvia Plath para ir? A música começou a tocar do outro lado da porta. Você é tão engraçadinho, Jackson, mas eu não vou te dar minha chave. Bati a cabeça de leve na parede ao lado da porta. Por favor, me deixe entrar. Não desculpe o Jackson. Ele vive te enrolando, o tempo todo. Lídia gritou para ela. Ok, eu vou estrangular essa garota. Uma porta se abriu de repente atrás de nós, e eu me virei para ver a garota de pé ali, com um livro volumoso nos braços. Jackson, eu sinto muito, mas tenho que estudar. E Lídia, por favor, cale essa boca. Ninguém está nem aí com as suas pregações cheias de ira, incitando o ódio contra os homens. A música que vinha do quarto de Holly ficou ainda mais alta. Eu me virei para Lídia e gritei para que ela me ouvisse apesar do barulho. Eu te dou 100 pratas se me emprestar sua chave e desaparecer essa noite. Fiquei à espera do seu sermão sobre a violação das regras dos dormitórios ou alguma outra merda sobre mulheres que desistem das suas chaves metafóricas na vida. Para minha surpresa, ela levantou as sobrancelhas escuras e disse: Faz por 200. Eu abri a carteira, tirei dali um cartão de crédito e a coloquei na mão dela. Some daqui. Ela jogou a chave no chão à minha frente e saiu andando pelo corredor. Suspirei aliviado. Obrigada, a garota exclamou atrás de mim. Peguei a chave do chão e segurei na posição, com a mão na maçaneta. Hall, por favor, fale comigo. A única resposta que tive foi o refrão da música da Pink. Enfiei a chave na fechadura e abri a porta devagar, esperando ver Holly de pé do outro lado do dormitório, esperando por mim. Ela podia roubar minha chave e me pôr para fora dali. Um sapato vermelho voou através do cômodo e bateu na parede, acima da janela. Eu entrei e fechei a porta. Antes de dar uma olhada no quarto, os pés de Holly estavam à mostra no vão da porta do armário, junto com a barra do seu roupão de banho azul. Eu não tinha certeza se ela tinha me ouvido entrar, mas pensando bem, o sapato atirado devia ser para mim. Não seria a primeira vez que uma garota tirava um sapato em mim, mas partindo de Holly, isso me surpreendia um pouco. Tive que me desviar de uma sandália marrom quando atravessei o quarto para desligar o aparelho de som. Tão logo a música parou, ela desistiu de tirar coisas em mim. Saiu do armário e ficou parada na minha frente. Eu tenho boas notícias, eu disse, tentando sorrir, embora não me sentisse muito no clima. Lídia concordou em fechar aquela matraca cheia de ira pelo preço certo. Ela só vai voltar amanhã. Sério? Você pagou a minha colega de quarto para passar a noite fora? Não havia nenhum pingo de divertimento no rosto dela. Um nó se formou no meu estômago. Me diga, qual o problema? O que eu fiz? Ao dizer isso, eu tinha admitido que sabia que ela não estava zangada só porque o cinema tinha furado. Pouco inteligente da minha parte. Estendi a mão, mas ela continuou de braço cruzado. Você está sempre escondendo as coisas de mim, correndo por aí com Adam, como duas crianças. Está com ciúmes? Eu sei que você fez amizade com ele primeiro, mas talvez a gente possa revezar os encontros. Ruim, muito ruim, com certeza a coisa mais errada de dizer. Eu me encolhi esperando que ela gritasse ou agarrasse outro sapato para tirar na minha direção. Ela se virou de costas, andou até a escrivaninha e mexeu numa pilha de papéis. Tudo bem, você está certo, isso não é grande coisa. Não seria possível acrescentar mais uma gota de sarcasmo na sua voz. Ele me atingiu como uma lufada de ar glacial. Corri os dedos pelos cabelos e tentei pensar em alguma coisa decente para dizer. Ou decidi se devia correr dali. Em vez disso, resolvi mudar de assunto. Você perdeu alguma coisa? Tava vasculhando o armário? Perdi um dos meus cartões de memória. Ela tirou um livro sobre a escrivania com força, ainda de costas para mim. Eu realmente preciso estudar, ok? Eu apanhei 2 sapatos do chão e atirei-os de volta no armário. Bom, talvez eu possa ajudar. Não. Ela disse rápido, antes de apertar o botão para ligar o monitor do computador. Expirou o ar dos pulmões e seus ombros relaxaram. Sério, Jackson. Vá embora para que eu possa fazer alguma coisa. Por favor. Já não havia mais sarcasmo em sua voz.
só o tom exausto e levemente exasperado. Ela estava me deixando uma saída fácil para escapar da briga, mas a curiosidade levou a melhor sobre mim e eu abri a boca outra vez. Hall, por que você está tão furiosa? Ela balançou a cabeça levemente. Não estou furiosa com você. Eu soltei um suspiro de frustração. Então o que é? O que quer de mim? Eu ia começar a dizer porque realmente não sabia, mas as palavras ficaram presas na minha garganta quando eu vi a lágrima molhar a folha de papel à frente dela. Dei 2 passos em direção dela e ela se virou para mim, me dando a chance de ver suas lágrimas por um segundo antes de encostar a cabeça no meu peito e esconder o rosto. Você nunca me diz nada, é como se você tivesse outra vida e eu não pudesse fazer parte dela. Ouvir sua voz trêmula com choro me abalou mais do que eu esperava. Eu devia ter corrido dali enquanto havia tempo, mas passei os braços em torno dela e apertei seus ombros. Eu não tive a intenção de te deixar de lado. Eu sinto muito. Holly se esquivou do meu abraço e se deixou cair pesadamente na cama, o cabelo loiro esparramado em volta dela. Ela grunhiu alto. Que droga! Detesto não conseguir ficar furiosa com você. Eu soltei o ar que nem tinha reparado que estava prendendo e me deitei ao lado dela, enterrando o rosto em seu pescoço. Achei que tinha ouvido você dizer que não estava furiosa comigo. Ela cobriu os olhos com as mãos e pressionou-os. Eu estava, não estou mais. Isso significa que vamos transar para fazer as pazes? Ela abriu um sorriso, depois sua boca formou uma linha fina outra vez. Só se me prometer não ter mais segredos. Nunca mais. Impossível, de jeito nenhum. Ela se sentou na cama e eu passei a mão pelas costas dela. Você vai acabar concordando de qualquer jeito. Ela se virou e ergueu as sobrancelhas. Experimente. Tudo bem. Eu prometo. Mentiroso. Ela riu e tirou minha camiseta, atirando-a sobre o abajur. Lídia vai estar insuportável amanhã. Eu a fiz deitar novamente e afrouxei o nó do roupão. Ela, pelo menos, vai estar com 200 pratas no bolso. Então não vai ter do que reclamar. E me diga, quando é que ela não está insuportável? Nunca. Mas obrigada por me dar uma noite livre de sermões feministas. Eu me curvei sobre ela e sussurrei. É a sua recompensa por fazermos as pazes. Ela sacudiu os ombros para se livrar do roupão. Vou ganhar mais alguma coisa? Tipo um carro novo? Não. Uma barra daqueles chocolates caríssimos sem lactose? Ela beijou a extensão do meu pescoço. Você sabe o que eu quero. Eu gemi alto. Sem chance. Por favor. Você está me transformando numa completa aberração. Ou pior, numa aberração sentimental. Cometi o erro de virar a cabeça e olhar para ela. Vestígios de lágrima ainda eram visíveis em suas bochechas. E eu desmoronei. Se você contar para alguém, vou chutar esse seu lindo traseiro, entendeu? Ela fez que fechava a boca com o zíper depois se aconchegou em mim. Você acha que consegue imitar um sotaque britânico dessa vez? Eu ri e a beijei na testa. Vou tentar. Ada e meus registros médicos poderiam esperar. Tudo bem. Vamos lá. Revirei os olhos, depois soltei um longo suspiro. Era o melhor dos tempos. Era o pior dos tempos. Era a idade da sabedoria. Era a idade da insensatez. Minha professora de inglês do 9º ano sempre nos fazia recitar Dickens de pé, na frente da classe. Eu odiava. Para Holly, eu não me importava de recitar, mas nunca disse isso a ela. Você acha que ele fez a coisa certa? Holly perguntou, depois que recitei as primeiras páginas de um conto de 2 cidades. Está falando de Sidney? Ir para a guilhotina para que a mulher que ele amava pudesse ser feliz com outro homem? Holly riu e seus lábios vibraram contra o meu peito. Não. Acho que ele é um completo idiota. Eu beijei o canto da sua boca e ela sorriu para mim. Tá mentindo. Eu a puxei para mais perto e a beijei novamente, pondo um fim à discussão que inevitavelmente me levaria a contar mais segredos do que eu estava disposto a dividir com ela. Você não estava mirando aqueles sapatos em ninguém, estava? Perguntei a ela entre beijos. Ela se inclinou sobre mim, seus cabelos formando uma cortina dourada à nossa volta. Eu nem sabia que você tinha entrado. Tudo bem. Melhor assim, porque o sapato vermelho tinha um salto bem pontudo. Você podia ter acertado o olho de alguém com ele. Ela riu alto e depois me beijou outra vez, antes de sussurrar minha orelha. Vou reservá-lo para os meus outros namorados. Acordei cedo na manhã seguinte com o alarme do despertador de Holly buzinando na minha orelha. Os cabelos loiros dela fazendo cócegas no meu nariz e um tufo deles na minha boca. Ela bateu o pulso no botão de soneca antes de murmurar.
Liguei o alarme para você não perder o horário do laboratório às 8. Posso dar uma escapada hoje? Tirei o cabelo dela do rosto e beijei a parte de trás do seu pescoço. Volte a dormir. Ela passou o braço à minha volta e me apertou. Depois murmurou algo incoerente, que soou como: me conte um segredo. Esse era o jogo preferido de Holly. Eu geralmente respondia com uma frase idiota, escolhida ao acaso, como: tive uma apaixonite pela Hilary Duff. Mas depois da briga da noite anterior, ela não merecia aquilo. Toquei com os lábios a orelha dela e sussurrei: sou louco por você. Eu praticamente pude ouvi-la sorrindo um pouco antes de nós dois cairmos no sono outra vez. Meus olhos se abriram 2 horas depois. Dessa vez por causa do barulho de alguém batendo na porta. Estendi o braço para pegar meu jeans e enfiei a camiseta pela cabeça antes de sacudir Holly. Acho que a Lídia tá de volta. Ela gemeu, pegou o roupão no chão e foi abrir a porta. 2 homens a empurraram para abrir a passagem e romperam no quarto. O quê? Reclamou Holly, fechando com as mãos o roupão e apertando o nó no cinto. Um dos homens, o mais baixo, de cabelos ruivos, bateu a porta para fechá-la. É ele! Disse para o outro homem. O que tá acontecendo? Perguntei. O mais baixo olhou direto para mim. Você é o filho de Kevin Mayer? Meu coração disparou. Algo tinha acontecido. Quando tinha sido a última vez que vi meu pai? 2 dias antes? Eu me lembrava, ele estava fora do país desde então. Ele... está bem? Holly respirou fundo e se aproximou de mim, apertando minha mão. Eu podia adivinhar as teorias rodopiando na cabeça dela. O avião da companhia bateu numa montanha em algum lugar, deixando o filho único do presidente sem um único parente vivo. Uma gota de suor escorreu pela minha nuca. O mais alto dos dois enfiou a mão dentro da jaqueta e me mostrou uma insígnia. Rápido demais para que eu pudesse ler. Vamos, precisa vir comigo. Tiras. Talvez do FBI. Repórteres investigativos. Ou talvez a companhia farmacêutica do meu pai estivesse sendo acusada de lavagem de dinheiro ou algum outro escândalo. Meu pai e seu conselho me instruíram, em muitas ocasiões, sobre até que ponto os repórteres podiam chegar para conseguir informações para uma boa história. E a visão rápida da insígnia, sem que me deixassem ver de fato o que estava escrito, balancei a cabeça. Não vou a lugar nenhum. Jackson, talvez você devesse... Antes de voltar os olhos para o homem, levantei a mão pedindo para que ela ficasse calada. De que jornal vocês são? Os 2 homens se entreolharam e o mais alto deu de ombros antes de responder com hesitação. Jornal? Levantei o braço e apontei para a porta atrás de mim. Saiam. Vocês 2. Holly se afastou lentamente do lugar onde estava, perto da porta, e ficou atrás de mim, sem dar as costas para os intrusos. Com o canto do olho, vi quando ela deu um passinho para trás na direção da penteadeira e pegou alguma coisa. Um celular? Um spray de pimenta? Você atualmente está envolvido com alguma agência do governo? O mais baixo perguntou. Eles abordaram você com alguma informação? Os caras realmente estavam me deixando irritado. Eu passei os olhos rapidamente pelo quarto, procurando algo que pudesse servir de arma, e lentamente estendi o braço na direção de uma luminária no chão. Antes que eu pudesse abrir a boca para falar alguma coisa, um dos sapatos de Holly voou pelo quarto e atingiu o baixinho na lateral do rosto. A cabeça dele se virou na direção dela. Pude ver a marca vermelha deixada pelo salto acima do olho do sujeito. Senti o sangue afluindo para o meu rosto e o coração martelando no peito. Como um jogador de beisebol, peguei a luminária como se pegasse o bastão. A cúpula de vidro bateu em cheio na cabeça do indivíduo, sob a marca do salto. O homem desabou para trás, e seu corpo bateu com tudo contra a porta. Um caco de vidro tinha feito um corte de bom tamanho acima do olho esquerdo dele. De joelhos, com os braços abertos, ele mergulhou para agarrar as minhas pernas. Instantaneamente, meus pés perderam o chão, e eu caí de cara no piso de ladrilho. O outro homem passou por cima do nosso emaranhado de corpos e avançou na direção de Holly. Ela deu um passo para trás com a mão direita nas costas. É só você cooperar e ninguém vai machucar vocês. O homem disse a Holly enquanto avançava. Antes que ele pudesse acabar a frase, ela tirou das costas a mão direita. Seu punho fechado apareceu em meio a um certeiro jato de spray de pimenta. Saia do meu quarto! Que droga é essa? Ele gritou, curvando-se e esfregando os olhos. Holly desviou-se dele e correu para a porta. O baixinho e eu lutávamos para ficar de pé. Enquanto ele estava distraído com os gritos do parceiro, eu segui Holly para a porta. Atrás de mim, ouvi alguém dizer: Parados! Não se mexam! Eu me virei a tempo de ver o baixinho enfiando a mão dentro da jaqueta com o zíper meio aberto. Sua mão apareceu segurando uma pistola semiautomática. Ele apontou direto para minha cabeça, mirando com um olho só, a visão obscurecida pelo sangue que escorria do corte. Segurei a respiração, sabendo que estava encrencado. Vencido. As mãos de Holly congelaram na maçaneta. As costas pressionaram contra a parede. O cara alto levantou a mão e manteve a outra sob os olhos.
Não! Ainda não! Só se ele saltar. Saltar pra onde? Agora meu coração estava prestes a sair pela boca. Seria possível que eles soubessem sobre o salto no tempo? Deu um passo largo para trás. Mas a luminária caída no chão ficou no meio do caminho e prendeu meu calcanhar. Mais uma vez perdi o equilíbrio. Um som de tiro atingiu meus ouvidos, seguido por um grito de Holly. Então tudo pareceu parar. Meu coração, minha respiração, o tempo. Holly caiu no chão e eu quis gritar, me atirar ao lado dela, mas no segundo em que o sangue vermelho começou a aparecer através do tecido do roupão, saltei no tempo. Dessa vez parecia que eu não estava no controle. Mas um pouco antes de escurecer eu vi. O peito dela subiu e depois desceu novamente. Ela estava viva e eu tinha acabado de deixá-la ali, sozinha. Capítulo 5. Cuspi da boca um punhado de algo parecido com grama e percebi que estava deitado de bruços no gramado. Em algum lugar, em algum tempo. Meu coração martelava. Nem parecia que tinha sido um salto no tempo. O sol aquecia minha nuca. Eu não devia estar sentindo com tanta intensidade o calor. Esse salto era diferente de um salto normal. Alguma coisa estava diferente. Devia ser um sonho. Ou talvez eu tivesse batido a cabeça. Quem sabe nem tinha brigado ainda com Holly. Talvez nada daquilo tivesse acontecido. Senti o estômago embrulhar só de pensar na imagem repugnante da minha namorada desmoronando no chão. Eu me levantei da grama e tropecei em algo que me fez cair de cara no chão outra vez. Senti o impacto doloroso do meu corpo colidindo com o solo. Com base no quanto aquilo doeu, concluí que com certeza eu estava na minha base principal. Minha mochila preta estava caída aos meus pés. Ela devia ter sido arrastada comigo. Depois de forçar os olhos a recuperar o foco, percebi que estava no Central Park, bem perto do meu prédio. Minhas pernas pesavam como chumbo quando me aproximei da calçada. Tirei o celular do bolso e inclinei para poder ver as horas. A tela estava em branco. Depois de batê-lo na coxa algumas vezes, desisti e perguntei as horas para uma mulher que passava. "Você sabe que horas são?" "Já passa um pouco das 6", ela respondeu enquanto fazia sua corrida. A dor no meu corpo era tão intensa que tive que parar e sentar num banco. "Você está bem?" perguntou um senhor idoso ao meu lado. "Estou, obrigado", respondi jogando a cabeça para trás. Só precisava descansar um minuto. Um pouco antes de fechar os olhos, o jornal do velho entrou no meu foco de visão e me sobressaltei ao ler a data. 9 de setembro de 2007? Que piração é essa? "Esse jornal é... de hoje?" perguntei. "É sim", disse o homem, antes de voltar a assobiar descontraído. Não podia ser. Devia ser apenas um maluco qualquer lendo o jornal de 2 anos atrás. Fiquei mais alguns segundos olhando para o jornal. Um grande pingo de chuva caiu sobre a data, no alto da página. Nós dois olhamos para o céu e vimos nuvens escuras se acumulando. O homem dobrou o jornal e se levantou. "Aqui não dizia que ia chover hoje", ele comentou, se afastando. Tudo bem. Até agora, tudo que eu tinha era um jornal dizendo que eu estava exatamente 2 anos no passado. Bem, pelo menos para mim era passado. Corri para a calçada enquanto a chuva engrossava. Localizei um policial embaixo de uma árvore e corri até ele, sem me importar em ficar encharcado. "Com licença, seu guarda. Sabe que dia é hoje?" "Dia 9. Ele murmurou, sem nem me olhar nos olhos. "De setembro?" Ele soltou uma risada nasalada. "Isso mesmo. De 2009, certo?" Ele revirou os olhos e me empurrou. "Esses moleques, 2009? O pânico que me causaram as palavras dele parecia cafeína injetada nas minhas veias. Eu usei a barra da camiseta para secar os olhos dos pingos de chuva e buscar uma terceira fonte. Henry, um dos porteiros do meu prédio, seria perfeito. Mas se houvesse um outro eu andando por ali, em algum lugar, eu não podia arriscar. Segui na direção oposta ao meu prédio, rumo à cafeteria. As gotas de chuva eram frias como gelo, e eu bati os dentes quando abri a porta da Starbucks. A garota atrás do balcão se endireitou e sorriu. "Não vejo você faz tempo."
Dei uma olhada nas mesas à procura de um jornal abandonado. Verdade, estava ocupado, sabe? Estudando. Ela riu e eu me virei para olhar para ela. A garota parecia levemente familiar, mas podia ser só o uniforme. Qual é? Você passou o verão todo na Europa? Passei. Bem, foi só uma semana na Alemanha. Ela começou a atender um pedido, embora eu não soubesse de quem era. Não havia mais ninguém na fila. E o resto do verão? Andei trabalhando um bocado. Eu disse em meio ao barulho da máquina que batia o café. Trabalhando? Ela balançou a cabeça e então parou um pouco de bater o leite. Espera aí, você não disse que ia ficar na Espanha até dezembro? Mudança de planos e... Então, por que não vi você na aula da semana passada? Eles deram seu armário para algum calouro. Ela deslizou uma xícara na minha direção. Eu não conseguia mover um músculo. Só fiquei ali parado, olhando a xícara sobre a superfície de mármore preto, enquanto eu tentava juntar as peças. Armários, que significava ensino médio. Europa, que significava último ano. Primeiro semestre na Espanha. Último ano. Último ano? Significava 2007. Que loucura é essa? Murmurei para mim mesmo. Antes eu não conseguia dar nenhum salto de 3 dias e agora eu estava ali, numa data 2 anos recuada no tempo. Gotas de suor começaram a se formar na minha testa. E eu, de fato, me lembrava daquela garota. Ela era uma das poucas bolsistas da Loyola Academy. Loyola Academy significava meu colégio, onde eu me formei em 2008. O que aparentemente não tinha acontecido ainda. Jackson, você está bem? A garota perguntou. Ela sabia meu nome. Conhecia meu rosto. Eu costumava ir à cafeteria todos os dias, no colegial, e pagar com cartão de crédito, com o meu nome nele. Então sim, fazia todo sentido. Todo o resto não fazia. Ou fazia, mas não deveria fazer. Meu eu de 19 anos não deveria estar no meu ano do meu eu de 17. Tive que me inclinar para frente para não desmaiar. Como é que eu tinha ido parar ali? Desculpe, tenho que ir. Só passei para dar um alô. Irrompi pela porta e me encostei para recuperar o fôlego. Então, 2009 ainda nem tinha acontecido. Nunca em todos os meus experimentos com viagens no tempo eu tinha me sentido tão desnorteado. Na verdade, esse salto no tempo, esse momento parecia tão real como o que eu tinha deixado. Começando pelas dores, as gotas de chuva fria, o peso nas pernas, meu coração martelando. Se eu ao menos conseguisse voltar, será que conseguiria consertar tudo? As imagens pipocavam na mente. Holly em pânico, Holly sangrando e caindo no chão, Holly ainda respirando. Mas por quanto tempo? E era culpa minha, tudo culpa minha. Apertei os olhos e me forcei a reprimir as lágrimas. A única coisa que eu podia fazer para não entrar em pânico era tentar voltar. Voltar para 30 de outubro de 2009, que era oficialmente o pior ano da minha vida. Com as costas pressionadas contra a porta e a chuva golpeando no meu rosto, fechei os olhos e me obriguei a pensar em 2009. No mesmo instante, senti a sensação de ser rasgado ao meio e perdi o foco. Mas era tarde demais. Eu já tinha partido rumo ao desconhecido. Capítulo 6. Meus olhos ainda estavam fechados quando inspirei o aroma de cerejeira de lustramóveis com aroma de limão. Nada de chuva. Nenhum barulho de pessoas. Nem de caminhões prestes a esmigalhar as minhas pernas. Por fim, olhei ao redor e imediatamente reconheci o local. O escritório do meu pai. Através da janela de vidro transparente que circundava o amplo escritório da esquina, pude ver o tráfego da Quinta Avenida. Ou era de manhã bem cedo ou estava anoitecendo. E era dia da semana, provavelmente. Adam sempre me alertava para minha falta de direção durante o salto no tempo. Quem pode saber em que merda você vai acabar caindo? Ele disse uma vez. Sacudi a cabeça para afastar o pensamento, lembrando-me da minha próxima tarefa importante: descobrir o dia e a hora dessa localização. Então fui até o computador e liguei o monitor. Estava bloqueado, exigindo uma impressão digital para permitir o acesso. O fone perto do teclado tinha números sob a tela minúscula. Justo quando me inclinei para examiná-los mais de perto,
uma sequência de bips começou a soar do lado de fora da porta. Como uma fechadura que se abre quando digita uma senha ou algo assim. Eu não me lembrava de ter visto isso no escritório do meu pai com esse tipo de acesso de senha. Todo o edifício era seguro. Mas e se eu tivesse no futuro? E se eu tivesse ido além de 30 de outubro de 2009? Não tive tempo de pensar numa resposta para essa última pergunta, porque de repente me ocorreu que, se a porta se abrisse e meu pai ou outra pessoa entrasse, havia o risco de que surtassem ao ver uma versão de mim mesmo, que não deveria estar ali, ou nesse dia, ou nesse ano, fosse qual fosse o ano. Entrei no armário de casacos à esquerda da escrivaninha, bem no momento em que a porta se abriu. Passos ecoaram e de repente um braço passou raspando pelo meu rosto. Pressionei as costas contra a lateral do armário, prendendo a respiração, e vi meu pai com seu longo casaco de inverno na mão. Dica número 1. Estava frio lá fora. Pude eliminar alguns meses. A porta se fechou, mas não completamente. Uma réstia de luz passava pela fresta, permitindo que eu visse meu pai andando por ali, em volta da sua mesa. Um zumbido alto atravessou o escritório em silêncio e eu quase tive um ataque do coração, pensando que alguém soubesse que eu estava ali. Sim, respondeu meu pai. O telefone, Dur. Tudo saiu conforme o planejado. Uma voz masculina levemente abafada soou no viva voz. Relatório completo, por favor. Agente Freeman. Agente? Ouvi um barulho como se a pessoa do outro lado da linha bufasse. Então meu pai ordenou. Agora. Tudo bem? Tudo bem? Desculpe. Os dois sujeitos do sexo masculino e feminino chegaram ao destino planejado, ilesos. Não acho que você entenda a definição do relatório completo, agente Freeman. Devo tirar alguns pontos do seu exame de capacitação? Perguntou meu pai num tom ameaçador. Muito bem. Trovão saiu com os amigos de sempre e chegou a tempo para o ensaio da banda de jazz, às 7h02 da manhã. E Relâmpago chegou ao local planejado exatamente às 7h58, 2 minutos antes de bater o sinal da aula na sala de estudos. Poderia ter sido mais cedo, mas ela sentiu vontade de parar para tomar um chocolate quente. Ele deve estar falando de mim e Courtney. Mas Trovão e Relâmpago? Codinomes? Courtney, minha irmã que morreu em 15 de abril de 2005. Eu não tinha como anotar aquilo por escrito. Não ali. Então fechei os olhos, pressionei as costas ainda mais contra a lateral do armário e me obriguei a recapitular os fatos várias vezes. Estou num ano anterior a 2005. Aparentemente, algum tipo de agente nos seguiu até o colégio e depois relatou tudo pro meu pai. Tudo bem, tenho que admitir que meu pai é um cara de alta visibilidade, por ser o presidente de uma grande indústria farmacêutica, mas colocar um investigador atrás de nós, ou sei lá quem fosse o sujeito do telefone, me pareceu um pouco demais. Ela estava sozinha? Perguntou meu pai, arrancando-me dos meus devaneios. Estava sim, senhor. Pude ouvir meu pai andando pela sala. E a garota que mora 2 andares acima, Peyton? Uma fonte me disse que ela está gripada. E você não viu necessidade de me dar essa informação? Se eu soubesse, eu a teria acompanhado. Passei 6 meses em missões arriscadas para a CIA, no meio do deserto. Posso dar conta de 2 crianças de 12 anos indo a pé para a escola. Havia um tom de irritação em sua voz. A CIA está nos seguindo até a escola? Ou será que meu pai tinha contratado um agente aposentado da CIA para nos seguir? Meu pai suspirou. Queira me desculpar, agradeço o seu relatório. Essa é a primeira vez que não o sigo pessoalmente. Não sabia que delegar essa tarefa seria tão difícil para mim. O quê? Pare de se preocupar. Você mantém metade da CIA em constante vigilância. Esses garotos não estariam mais seguros se andassem por aí numa bolha à prova de balas. Agente Freeman, eu não quero que facilite nenhuma situação, mesmo que se trate de 2 crianças indo para a escola. E você compreendeu minha regra mais importante? Nunca interfira a não ser que não haja outra saída. O agente Freeman recitou. Vi Trovão e alguns amigos jogando ovos da janela no carro de um homem russo outro dia. Eu não disse uma palavra. Meu pai deu uma risadinha. Foi 2 dias atrás, não foi?
Sim, senhor. 11 de janeiro. 11 de janeiro. E eu tinha 12 anos. Bem, não eu, meu outro eu. Meu outro eu tinha 12 anos. Fiz um cálculo rápido de cabeça e concluí que era 13 de janeiro de 2003. 2003, santo Deus. Eu cuido disso. Só para registrar, o cara russo é um filho da mãe, mas eu certamente não aprovo que se atirem objetos da janela de uma altura de 20 andares. Principalmente, levando-se em conta que isso é ilegal em Nova York. Isso é tudo o que preciso. Aguardo atualizações de hora em hora. Eu nem sequer ouvi os passos de meu pai ou qualquer outro som indicando que ele se aproximava. Mas com um só movimento a porta se abriu. Uma mão tampou minha boca e ele me puxou do armário pela frente da camiseta. Um segundo depois, meu pai me jogava contra a parede, pressionando minha garganta com o antebraço. Ele jogou todo o seu peso para frente, não me dando chance de escapar. Na verdade, eu tinha um ótimo jeito de escapar. Viagem no tempo. Mas ver o rosto do meu pai, composto e confiante, quase 7 anos mais jovem, não me ajudava em nada a me concentrar e saltar para fora desse ano. Você é mais jovem do que os outros, disse ele sem emoção na voz. Como é que conseguiu entrar aqui? Que outros? Seu braço ainda pressionava minha garganta e eu não conseguia respirar, muito menos responder. Naquele momento eu estava 7 anos mais velho do que a criança com quem ele provavelmente tinha tomado café naquela manhã. Era compreensível que não me reconhecesse. A expressão calma continuava em seu rosto, mas os olhos faiscavam de raiva. Talvez até ódio. Um calafrio percorreu minha espinha ao ver meu pai olhando para mim daquele jeito. Como você prefere? Ele perguntou. Revólver? Veneno? Injeção letal? Eu estava literalmente paralisado de medo. Ele afrouxou a pressão do braço só para apertar mais ainda a minha garganta com os dedos. Ou poderia matá-lo com as minhas próprias mãos, acrescentou. Eu quase podia sentir os vasos sanguíneos rompendo os meus olhos. Antes de escurecer totalmente, minha vista foi se estreitando até se reduzir a uma janela estreita, por onde eu só conseguia ver seu rosto. Não sabia se ele podia me matar enquanto eu estava saltando no tempo, mas só a ameaça já era razão suficiente para eu sair de 2003 imediatamente. Então, simplesmente desapareci sem dizer uma palavra a meu pai. Um homem que aparentemente era capaz de matar alguém com as próprias mãos. Quem, afinal, era ele? Capítulo 7. 9 de setembro de 2007, 6h15. A chuva molhava meu rosto novamente, caindo na minha boca aberta. Eu me sentia zonzo, enjoado, estranho. Meu pai tinha acabado de tentar me matar, como num filme de terror, com as próprias mãos. Obviamente ele não sabia que era seu filho, e tinha posto a CIA atrás do meu eu mais jovem, justamente para evitar minha morte. A insanidade desse único fato já era demais para eu processar no momento. Alguém bateu de leve na parte de trás da minha cabeça e eu dei um pulo, sobressaltado. Foi só então que percebi que estava encostado na porta da Starbucks, mais uma vez, em 2007, exatamente de onde tinha partido. A garota atrás do balcão, bolsista do meu colégio, pôs a cabeça para fora da porta e estendeu algo em frente ao meu rosto. Você deixou o celular no balcão. Peguei o aparelho da mão dela e a fitei por alguns instantes. Estamos em 2007, certo? Último ano? O pânico em minha voz contrastava com as pessoas à minha volta, andando calmamente pelas ruas de Manhattan, num domingo de manhã. Será que elas não viam que o mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo? Ou que ele podia acabar por causa de alguma catástrofe que me impedisse de um dia voltar para o futuro? Claro que não. Só o meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. O de mais ninguém. É isso aí, 2007, confirmou a garota com um sorriso espantado. Obviamente ela acha que eu tenho um parafuso a menos. Esse telefone é bem maneiro. Onde comprou? Nunca vi esse modelo por aí? E a minha irmã trabalha com... É só um protótipo. Tenho alguns contatos. Não devia nem sair com ele na rua. Meti o telefone no bolso. Vejo você depois. A chuva tinha diminuído e agora era uma leve garoa. Por isso atravessei correndo a rua e segui na direção do parque. Nada do que havia acontecido nas últimas horas parecia normal.
A única atividade que poderia me impedir de entrar em pânico era fazer anotações no meu diário, assim como eu tinha prometido a Adam. Adam, se eu pelo menos pudesse vê-lo. Ou Holly. Caminhei por algumas trilhas do parque até encontrar uma árvore para me sentar embaixo dela. Peguei meu diário, esperando que isso me acalmasse. Mas só de pensar naqueles 2 nomes já tinha feito meu coração disparar, especialmente o último. Tentei não pensar nela. Tentei me concentrar nos detalhes, nos fatos científicos. Mas a verdade era que, desde o primeiro dia em que vi Holly, quando ela trombou comigo, derrubando todo o seu smoothie nos meus sapatos, eu não parava de pensar nela. Algo que nunca tinha me ocorrido e eu nunca tinha admitido. A princípio, Holly era só uma garota que eu não podia ter. Ela não só tinha um namorado muito devotado, como fazia 1 milhão de comentários sarcásticos sobre as crianças ricas e privilegiadas, das quais éramos monitores. Pelo menos até ela descobrir que eu era uma delas. Aquilo fez com que ela se calasse por um tempo. As pessoas sempre querem o que não podem ou não devem ter. Isso parecia suficiente para nos atrair como 2 ímãs. E eu sabia que não era só eu que gravitava em torno dela. A recíproca era verdadeira. Eu tinha que voltar para 2009. Meus olhos se fecharam e eu me obriguei a focar toda a minha energia no lugar e no ano em que eu precisava estar. Capítulo 8. Algumas horas depois, lá estava eu de volta ao mesmo lugar, embaixo da árvore, anotando tudo que eu conseguia me lembrar. Era uma tentativa desesperada de ficar antenado, com os pés no chão, ligado à realidade. Além do mais, desse modo haveria uma explicação escrita das minhas recentes aventuras para o Adam, ou o futuro Adam ler, caso alguém me encontrasse morto em algum lugar. Domingo, 9 de setembro de 2007, 18h30. Nas últimas 48 horas, fiz 17 tentativas de voltar, ou avançar, na verdade, para 30 de outubro de 2009, e todas elas falharam. A segunda tentativa me levou de volta para fevereiro de 2006, em meio a uma nevasca. Quase congelei. Está tudo misturado na minha cabeça. Às vezes eu me sinto vivo, e outras vezes me convenço de que isso é só um purgatório bizarro. São tantas datas para lembrar, tantos tempos diferentes. Será que eu ainda existo em algum lugar? Será que eu ainda sou alguém? Se não tem uma base principal? Em todas as tentativas acabei caindo em uma data aleatória do passado. Então volto para cá, como se não houvesse mais nada no futuro, como se 9 de setembro de 2007 fosse o fim do mundo. Nesse momento, estou tão exausto que não consigo nem pensar em viagem no tempo. Talvez se eu só fechasse os olhos por alguns minutos... Ei, garoto, levanta daí. Alguém sacudiu meus ombros, depois cutucou meu peito com o dedo. Levantei, me dei um salto do lugar em que estava na grama e quase trombei com 2 policiais parados em pé, na minha frente. O sol tinha se posto enquanto eu dormia. Você não pode dormir aqui, um deles me disse. Desculpe. Peguei minha mochila preta da grama e comecei a andar na direção da calçada. Queria poder jogar aquela mochila estúpida no rio Hudson. Era como se ela simbolizasse o meu egoísmo. Meu estômago se contraiu de novo. Era o meu castigo por querer me safar, por deixar Holly ali sozinha para morrer. Pressionei as mãos sobre os olhos e me obriguei a me concentrar. Manter a sanidade. Ficar ali, 2 anos no passado, chafurdando na culpa não ia me ajudar a salvar Holly. Ou a descobrir que Lance estava se passando com meu pai aquela viagem estranhíssima 2003. Atravessei a rua e entrei no restaurante. Cada passo era um sacrifício. Alguma coisa devia ter acontecido para me deixar naquele estado de absoluta exaustão e dor, como facas me espetando todo o corpo. Comida. Eu precisava ingerir alguma coisa para me manter em pé, embora comer fosse a última coisa que eu quisesse naquele momento. Era como se uma gripe... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.